Olá, como vai você? Tudo bem? Como é bom poder encontrá-lo em mais um bate-papo inclusivo. Eu sou o professor Fábio Leodato, da Rede Municipal de Ribeirão Preto, no projeto Escola na TV, e hoje tenho a felicidade de trazer para conversar conosco o querido Gesiel Santana. Muito obrigado por você estar aqui, meu amigo. Obrigado, Fábio. Para mim é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de sexta-feira para poder conversar e contribuir de alguma forma. Maravilha. Gesiel, fala para mim um pouquinho sobre Libras. Afinal de contas, você é intérprete de Libras, né? Entre outros atributos, mas conduz de forma assim primorosa ser intérprete de Libras, né? Conduz de forma primorosa esse processo. Eu queria que você falasse para mim, no primeiro momento, né? Não só para mim, mas para todos que estão nos assistindo, o que é Libras? Excelente pergunta, Fábio. Essa é uma pergunta que é muito recorrente, né? As pessoas têm muitas dúvidas com relação a isso. O que é Libras? Libra seria a calibragem de um pneu? Seria uma moeda, né? Libra seria um sinal do horóscopo? O que seria isso, né? Então é uma pergunta excelente e totalmente pertinente. Então, respondendo ela, Libras é a língua brasileira de sinais. Então, quando a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai perceber que é uma língua, assim como qualquer outra língua, a diferença dela é que ela é visoespacial, ou seja, ela vai utilizar o espaço para estar trazendo sentido às palavras, né? É uma língua recente, que ela foi reconhecida no ano de 2002, por uma lei 10.436. Então, é algo recente esse reconhecimento da língua, né? Mas ela já é utilizada há muito tempo. Certo. E você é intérprete de Libras desde quando e o que te motivou a ser intérprete de Libras? Olha, Fábio, o meu contato com a língua de sinais começou no ano de 2017. Eu não estava em Ribeirão Preto, eu estava em uma outra cidade estudando. E eu tive um contato em uma igreja com uma surda, né? Eu percebi que ela não tinha tanta comunicação no local onde ela estava ali. E a partir daquele momento eu fiquei pensando como que eu posso ajudar, como que eu posso contribuir, como que eu posso ser uma mão ativa nesse sentido. E foi aí que eu comecei a procurar cursos na cidade, comecei a ter um interesse mais profundo com relação à língua de sinais. E desde 2007 eu venho tendo esse contato com a língua de sinais. Então, mais intérprete mesmo, eu passei a partir do ano de 2011. Então, 4 anos após esse contato com a língua de sinais, que eu comecei a ter esse contato de forma efetiva com a língua. Certo, Gesiel. E a interpretação de Libras, ela acontece também nas nossas escolas. Você teve esse contato também na rede municipal e teve o convívio com os professores. Fala um pouquinho sobre essa experiência para nós. Olha, Fábio, eu estou na rede municipal aqui de Ribeirão Preto como professor e intérprete de Libras desde 2017. Então a gente tem esse contato aí dentro da rede com os alunos surdos, então a gente consegue ter esse contato em sala de aula. E a nossa função ali não é ser professor do aluno, a nossa função ali é ser intermediador, ou seja, a gente vai ser o intérprete de Libras. Então tudo aquilo que o professor estiver falando, conversando com os alunos, expondo, a gente vai estar interpretando para o aluno surdo. Certo. E essa forma de interpretar, ela tem também sinais específicos para determinadas palavras, né? Eu acredito que, como na língua portuguesa, a gente tem essa fala coloquial, né? Que é a fala que a gente faz no nosso dia a dia, e a gente também tem termos mais rebuscados, né? Uma fala mais específica. Na Libras também tem sinais para essas palavras mais específicas, esses termos mais específicos? Isso mesmo, Fábio. A língua de sinais, por ser uma língua, ela tem toda a sua estrutura, né? Tem toda a sua gramática própria. Então, dentro da língua de sinais tem as famosas gírias, né? A sua forma informal de se comunicar, mas também tem a questão formal, a sua formalidade. Tem sinais que são específicos, por exemplo, de algumas matérias, português, matemática, artes. Tem sinais específicos para determinadas áreas, né? O interessante quando a gente vê isso é que, por ser uma língua,
dentro da Libras, né, da língua de sinais, também tem os regionalismos, né? Então, assim como no português a gente tem a variação, né, por exemplo, de aipim, macaxeira, mandioca, né? Em língua de sinais você tem também variações por ser uma língua viva. Tá. Você falou sobre variações. Eu consigo falar Libras no mundo inteiro? Olha, excelente pergunta também, Fábio. Parece que você estava lendo o meu pensamento de muitas pessoas que estão em casa. Eu imagino. Porque muitas pessoas têm essa dúvida, né? Se com a Libras, sabendo a Libras, eu posso me comunicar com qualquer surdo do mundo, né? Normalmente, Fábio, essa é uma dúvida muito recorrente também, por ser uma língua nova, né? Como a gente comentou, ela é reconhecida de 2002. Apesar de ser usada há muito tempo, então as pessoas estão tendo como uma novidade a língua de sinais, e essa dúvida sempre surge. A maioria dos países tem a sua própria língua de sinais, ou seja, então aqui no Brasil a gente utiliza Libras, na França é a língua francesa de sinais, nos Estados Unidos é a língua americana de sinais. Interessante. Então cada país, né, ou na verdade uma grande maioria dos países, né, tem a sua própria língua de sinais. Interessante isso. Já houve alguma intenção de tentar unificar? Eu ouvi falar uma época de gestuno. Isso funcionou, não funcionou? Você tem notícias sobre isso? Olha, Fábio, foi tentado, né? Teve essa tentativa, né, de tentar fazer uma língua universal. Então foi utilizada a questão do gestuno, assim como na língua oral foi feita uma tentativa também com o Esperanto. Com o Esperanto, pensei nisso. Só que não teve tanta adesão assim, né? Nenhuma das duas, né? Nem no Esperanto, nem no gestuno. Nenhuma das duas. Mas o interessante é que ela ainda é utilizada, por exemplo, em congressos internacionais. Então o gestuno, em alguns congressos internacionais, acaba sendo utilizado aí como uma forma de comunicação. Interessante. Agora, por exemplo, as famílias que estão nos assistindo nesse momento, é possível, né? Que nós tenhamos aí famílias que têm pessoas com surdez na família, inclusive crianças, né, adolescentes. E num primeiro momento existem duas vertentes que ainda são fortes nessas famílias, né? Uma vertente que tenta estimular a fala, né, na pessoa com surdez, e uma outra, a fala que eu falo mesmo é a fala que a gente tem, a fala oral, né, a fala que usa as cordas vocais, enfim, tenta produzir som nas pessoas com surdez, né? E por mais que a gente fale e pareça algo longe da nossa realidade, nós temos até correntes, né, de especialistas que ainda primam por essa prática, né, até na própria rede de saúde. E nós temos também famílias que instituem gestos caseiros, né, para que se comuniquem através de gestos caseiros. Gestos caseiros suprem a necessidade da pessoa com surdez ou é importante que ela tenha acesso à língua brasileira de sinais? Olha, Fábio, essa é uma dificuldade muito grande no âmbito familiar. Uma grande maioria das famílias que têm crianças com surdez, a comunicação ela se dá de forma, igual você disse, muito mais informal, com gestos caseiros. Né? Então a comunicação ela acaba sendo limitada. Fica muito mais com apontamentos, com gestos, trabalhando mais uma mímica em si do que a língua brasileira de sinais. Então, o incentivo maior é que a criança surda venha estar desenvolvendo o seu cognitivo, aprendendo através da língua brasileira de sinais como primeira língua e o português escrito como uma segunda língua. Isso já tem muitas pesquisas e pessoas que estudam essa área, né, essa especificidade, e percebe como isso acaba ajudando e agregando no desenvolvimento da criança. Então, a importância de estar fomentando, ajudando, contribuindo para que a criança venha estar tendo contato com a Libras, com a língua brasileira de sinais, o mais cedo possível, é o que vai contribuir para que essa criança venha estar tendo um desenvolvimento totalmente saudável. Importante, Gesiel, porque na verdade, se nós temos uma lei que fala que a língua brasileira de sinais está legitimada no nosso país, nós precisamos praticá-la, né? Você olhando nesse macro, sei que você tem contato com muitas pessoas com surdez, inclusive a tua esposa também, que está conosco aqui, inclusive interpretando, que é a Kérima, quero agradecê-la também. Eu sei que vocês têm contato com muitas pessoas com surdez. Como é que você vê a efetividade dessa lei? Tem a lei, mas você percebe a efetividade não com as pessoas surdas, porque elas, de forma natural,
acabam buscando de alguma maneira, né, a língua brasileira de sinais. Os que não buscam, precisam buscar, mas na comunidade já está encurtido que eles precisam de alguma maneira para se comunicar. E a Libras, então, é a saída mais efetiva, é a língua brasileira de sinais. Mas eu digo assim, nos outros equipamentos, nos hospitais, né, nas igrejas, no dia a dia, lá na ida ao shopping, né, nas conversas, no convívio social, nas praças, como que você entende a utilização da língua brasileira de sinais e a efetividade dessa lei? Olha, Fábio, então, a Lei Brasileira de Sinais foi legalizada em 2002, Sim, né? sim. Ela foi depois autenticada com o decreto 5626 no ano de 2005. E aí, depois de 5 anos, foi reconhecida a profissão do tradutor e intérprete no ano de 2010. Então, foi acontecendo vários avanços aí com relação à língua de sinais e todo o seu conjunto em si, né? Só que a gente percebe que ainda tem muitas dificuldades em muitos âmbitos. No ano de 2015 foi reconhecido também a Lei Brasileira de Inclusão. Sim. Né? Então, foi um passo muito importante também na contribuição de construção no sentido social de avanço da língua de sinais, de reconhecimento, porque tem algumas obrigatoriedades, né, de espaços públicos que tenham a língua de sinais de forma efetiva, para trazer essa acessibilidade. Só que na prática mesmo, a gente sente muita dificuldade. Tem surdos, por exemplo, que eles vão em algumas agências bancárias e por mais que tenha a sua acessibilidade dita, quando eles chegam lá, tem funcionários que não sabem se comunicar de uma forma eficaz. Na questão da saúde também, tem muitos surdos que sentem muita dificuldade, porque quando eles chegam para uma consulta, por exemplo, se eles não levar um intérprete, se eles não levar um conhecido, se não tiver algo mais formalizado que eles tenham contato, se eles forem sozinhos, tem muita dificuldade na questão do prognóstico, tem muita dificuldade para fazer a questão dos exames em si. Sim. Então, é uma dificuldade que acontece tanto na saúde, como no contexto religioso também, na educação. Isso tem melhorado, né? Mas em outros âmbitos a dificuldade ainda persiste. Por isso que eu acho que é tão importante que nós erguemos essa bandeira, né? Essa bandeira da inclusão, e ela também traz em si a necessidade de que as leis saiam do papel e que elas realmente aconteçam. E que a língua brasileira de sinais seja efetivamente respeitada. Porque eu acho assim, Gesiel, é uma questão de respeito. Num primeiro momento é respeito, né? Respeito a essa língua que é extremamente importante e que precisa ser difundida através de políticas públicas sérias que vão proporcionar que de fato a lei seja cumprida e através do que nós estamos fazendo aqui, agradecendo o espaço que nós temos aqui para falar que é importante que seja respeitado o espaço da pessoa com surdez e a sua comunicação, porque a liberdade do surdo está na comunicação. Quer dizer, como é que ele vai viver se ele não consegue se comunicar? Como é que ele vai expressar os seus sentimentos e as suas necessidades se ele não consegue essa comunicação? Então vejo de extrema importância esse processo. Dentro da iniciativa privada, algumas empresas têm procurado, né, Gesiel, dar curso, dar formação nesse sentido. Né? Tem sim, Fábio. Tem algumas empresas, tanto em Ribeirão Preto, no sentido macro aí, vamos dizer, que eles estão tendo alguma iniciativa nesse sentido, né, para tornar o ambiente do trabalho mais acessível para o surdo. Então a gente vê que tem algumas contribuições significativas acontecendo, né, mas ainda está longe de ser o ideal. A gente sabe disso. Então é por isso que momentos como esse, né, como esse bate-papo inclusivo, é um momento sensacional que a gente pode estar podendo entrar, com toda licença, no lar dessas pessoas para trazer um pouco desse conhecimento, dessa informação e mostrar que, tanto como você disse, políticas públicas efetivas, mas também a contribuição da população no geral, tendo esse conhecimento, vai fazer com que as leis sejam cumpridas de forma mais efetiva. Tá, você já ouviu algum relato de algum surdo assim que se sentiu totalmente deprimido ou totalmente tolhido por não conseguir ser compreendido? Como é que é para o surdo, que às vezes tem até o domínio da língua brasileira de sinais e não consegue utilizar
na maioria das coisas que ele tenta acessar, dos equipamentos que ele tenta acessar. Como que é essa frustração? Como chega isso para vocês? Olha, Fábio, às vezes a gente encontra isso, muitas vezes, dentro do ambiente escolar. Sim, né? imagino. Por exemplo, tem surdos que eles estão numa escola que o único usuário da língua de sinais é o surdo, né? E o intérprete de Libras ali, apenas. Então, a criança, ela se sente muito inibida muitas vezes, ela se sente muito só em alguns momentos, porque na escola, nesse formato, apenas tem um indivíduo que sabe língua de sinais, que é o intérprete. Então, muitas vezes o professor não tem um domínio suficiente, os alunos também não, a diretoria não. Então, e muitas vezes, esse relato acaba sendo nos passado de que ele se sente sozinho, ele se sente muitas vezes excluído dentro da própria escola, né? Sim, pelo fato sim. de não ter a comunicação. Porque a dificuldade do surdo é apenas a comunicação. Porque eu fico imaginando, né, o surdo dentro da escola, ou o surdo dentro da igreja, ou de outros locais onde ele tem ali uma comunicação constante, né, das pessoas, e ele olhando aquelas pessoas todas conversarem, né, falando, e ele querendo entender o que está sendo falado ali, né? Você sabe como é que é uma sala de aula, né, Gesiel? Então, não é só o professor que está ministrando a aula, né? As pessoas estão conversando constantemente, os alunos também ali estão conversando. Então, na verdade, a ideia é que a língua brasileira de sinais seja cada vez mais conhecida pela sociedade, né? Eu já conheci algumas iniciativas interessantes nesse sentido, que estão avançando bastante, e eu penso que nós precisamos tornar isso mesmo como um mote, né? Tornar isso como um objetivo. Agora, nós temos pais e mães, né, que, como já disse aqui, têm sob sua responsabilidade pessoas com surdez. Eles também precisam aprender a língua brasileira de sinais, né? Senão fica uma coisa solitária. Claro. Como que eu acho que é imprescindível, né? Imprescindível que os pais tenham essa iniciativa, né? Porque é a necessidade básica de comunicação de qualquer ser humano, principalmente no seu âmbito familiar. Então, se os pais não têm essa iniciativa de aprender língua de sinais para se comunicar com o seu filho, a gente percebe que vai ter muitas complicações, né, de várias formas. Então, aprender a língua de sinais de forma efetiva pelos familiares vai contribuir muito no desenvolvimento desse indivíduo. Sim, e eu já escutei inclusive alguns relatos, né, de pessoas com surdez que passaram por sofrimento, né, porque eles estavam sendo expostos a outras formas, né, de trabalho, outras formas de tentar fazer com que eles se comunicassem, e eles foram torturados psicologicamente, né? Porque eles eram exigidos a oferecer coisas que eles não podiam, né? Pessoas queriam que eles falassem, eles não podiam falar como nós falamos, né? Então eu acredito que a língua brasileira de sinais, ela não traz traumas, ela é importante, ela mostra que nós temos uma saída que precisa ser explorada e que nós precisamos mesmo, de forma efetiva, considerar lei, sim, considerar a efetivação, né? A efetividade da lei, sim, mas nós também precisamos considerar o outro. E sempre que nós falamos de inclusão aqui, nós estamos falando do respeito ao outro, nós estamos falando de viabilizar as potencialidades do outro, né? De viabilizar os talentos do outro. Então, você acredita que o professor, ele pode, é importante que ele busque uma formação continuada para que ele possa ter a comunicação com essa pessoa? Com certeza, Fábio. Eu acho que é imprescindível. A partir do ano de 2005, né, do decreto 5626 que a gente comentou, foi obrigatório ter na grade curricular dos cursos de licenciatura, pedagogia, que tinha na sua grade a Libras como língua brasileira de sinais. Só que na prática isso acontecia de uma forma muito resumida, então a carga horária não era suficiente. O professor começar a ter um domínio da língua de sinais. Então, a grande maioria dos professores que tiveram língua de sinais na sua grade curricular, muitos esqueceram, muitos não têm esse contato diário, não têm essa formação continuada, e isso faz com que quando eles se deparam com uma criança surda em sala de aula, muitos ficam perdidos ainda sem saber o que fazer. Certo. Então, acho que essa questão que você comentou da formação continuada
para os professores é algo extraordinário que precisa ser fomentado e desenvolvido, né? A gente percebe que tem muitos professores que têm esse interesse, tem muitos professores que procuram, né, se adaptar com essa novidade, né? A gente fala novidade por a língua ser reconhecida recente. Sim. Como você disse, essa continuidade precisa ser dada. Tá? Porque quando a gente vai falar nesse sentido do professor, é algo que precisa ficar bem claro e sempre a gente voltar nessa tecla, porque o aluno ele não é do intérprete, o aluno é do professor. O intérprete está ali apenas para remediar essa situação. Só que muitas vezes, pela falta do desconhecimento da língua, né, e desse domínio, o professor às vezes acaba, de uma forma inconsciente, passando essa responsabilidade para o intérprete, né? Então, esse cuidado é que nós precisamos ter. Claro, às vezes pela inabilidade na comunicação e como o intérprete está lá e faz a ponte, ele acaba deixando o aluno aos cuidados do intérprete, e aí o intérprete acaba passando a ser o professor desse aluno, né? E aí nós precisamos tomar bastante cuidado em relação a isso, porque o vínculo precisa ser firmado, né, entre o aluno e o professor, e ele precisa estar inserido na sala de aula. Ele não é um apêndice da sala de aula, né? O que me chama muita atenção às vezes é quando nós temos alguns comentários assim: nossa, eu tenho 30 alunos e mais um aluno surdo, né? E esse aluno precisa de mais atenção. Não, você não tem 30 alunos mais um aluno surdo, você tem 31, né? Esse aluno surdo, ele faz parte também do seu alunado. Aí você verificar se você consegue, então, dar atenção para essa sala de aula, se você entende que esse número, né, de alunos dessa sala de aula precisa ser repensado, né, que as condições precisam ser revistas, aí é uma outra discussão que eu acho importante, saudável, salutar, tem que ser feita e tudo mais. Mas colocar o deficiente como o mais um, sabe, como aquele que é o responsável pela sobrecarga, né, dentro do processo educacional, aí eu não concordo. Como se toda a responsabilidade e o peso tivesse sobre ele, né? Exato. Eu acho até injusto, né, porque o aluno ele está ali como os demais para aprender. Eu falo isso de cadeira. Eu nasci cego, Gesiel. Então, esse trabalho, né, esse processo inclusivo, ele está comigo desde o nascimento. Então, nós sabemos o quanto é injusto você ter aí 8, 9, 10 anos e ser cobrado por algo que você não é responsável, né? Você tem as suas responsabilidades, mas especificamente você precisa tomar bastante cuidado para que não seja sobrecarregado o aluno e, é claro, que o professor também não seja sobrecarregado. Então, nós precisamos partilhar informações, e é por isso que a gente faz esse bate-papo inclusivo, no sentido de conscientizar e conduzir as pessoas a compreenderem estas questões, né? Tanto da língua brasileira de sinais, quanto também do nosso trabalho docente e também das responsabilidades desse alunado. Me chamou a atenção quando nós estávamos conversando, né, sobre a pessoa com surdez nos equipamentos sociais. Eu vou fazer duas perguntas. A primeira é sobre o equipamento judicial, né, o pessoal do judiciário e tal. Você já acompanhou ou teve acesso, né, a alguma informação de pessoa com surdez que precisou ser defendida em tribunais, que passou por julgamentos, e você sabe como se deu esse processo? Interessante. Ô Fábio, então, no processo judiciário, é algo também ainda um pouco mais novo ainda, nesse sentido da inserção da língua de sinais. Então, tem poucos profissionais que acabam sendo inseridos nesse processo aí. Ao longo da nossa experiência, a gente já teve diversos contatos aí nessa área, onde tivemos surdos, né, onde ele necessitava dessa intermediação de comunicação ali para fazer a sua defesa, né? Então, isso acontece, isso é importantíssimo, né? Porque sem a presença do intérprete ali e não tiver alguém para mediar a comunicação, vai ser uma comunicação totalmente precária, falha, reduzida e pode causar problemas sérios aí para o indivíduo nesse sentido judicial, né? E fica a dica, né? Para a pessoa com surdez aí, que já está pensando no nível universitário, né?
Tem o direito, tem a medicina, tem várias e várias profissões que precisam ser exploradas pela comunidade surda, né, Gesiel? Com certeza. Porque quanto mais você, pessoa com surdez, também consegue chegar, né? É claro que tudo depende de ser oportunizado também, né? Mas consegue chegar até esse patamar, você consegue mostrar para nós coisas que nós ainda não sabemos. Aprenderemos muito com vocês também. Então, se você é pessoa com surdez e está assistindo o nosso programa, é importante, né, que você tenha também essa vontade dentro do coração de fazer a diferença aí na nossa sociedade. Gisele, eu queria ficar conversando com você mais uns 40 minutos. Mas a Só gente 40, Fábio? eu estou pensando em 40 assim como básico, né? Tem mais umas 40 perguntas. Mas enfim, eu queria, como última pergunta, né, dizer o seguinte. A internet é um celeiro para as pessoas que querem aprender a língua brasileira de sinais? Eu sei que tem um projeto Libras A2, eu sei que tem outras iniciativas que acontecem também. As pessoas conseguem hoje na internet informações acerca de Libras? Consegue, Fábio. Tem muitas informações aí disponibilizadas. As redes sociais ela vem para ser uma força a mais, né, um braço a mais nessa luta, nessa causa da fomentação da língua de sinais. Fica uma dica para o pessoal de casa, para o pessoal seguir TV INES, né? Que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que fica no Rio de Janeiro. Eles têm aplicativos, eles têm sites, eles têm vídeos, conteúdos que podem estar contribuindo aí de uma forma excelente, né? Então as pessoas podem sanar várias dúvidas que eles possam ter, pode aprender alguns sinais também. Então a rede social ela acaba sendo uma ferramenta interessante nesse processo. Tanto que, Fábio, a gente tem até o Renner que está nos acompanhando nesse bate-papo inclusivo. Que maravilha! Né? Isso, então a gente percebe como que essa interação acaba acontecendo e difundindo a língua de sinais para lugares, né, e distâncias que em alguns anos eram inimagináveis. Né? Exatamente, a tecnologia. E viva a tecnologia! Isso mesmo. Gesiel Santana, meu querido, meu amigo, parceiraço, muito obrigado por você estar aqui conosco, ter compartilhado um pouco dessa vivência que eu acho tão bonita. Desejo que você, que sua esposa, continuem firmes nesse propósito, contem sempre conosco, nós estamos sempre abertos a conversar sobre isso e vocês estão aí envolvidos no nosso projeto, né, da TV na Escola, estão aqui sempre interpretando, estão aqui participando. Eu quero que você deixe aí uma mensagem final aí para os nossos queridos pais, responsáveis e alunos e de coração agradeço a oportunidade de ter você aqui. Fábio, eu que agradeço por essa oportunidade, pela TV Escola, a gente ter essa oportunidade de conseguir aí conversar um pouco sobre língua de sinais de uma forma tão aberta, tão clara e desprendida assim. Para o pessoal de casa, que é da região de Ribeirão Preto, se vocês quiserem mais informações, tem a Associação de Surdos aqui de Ribeirão Preto. Ótimo! Então dê um Google aí, Associação de Surdos de Ribeirão Preto, que você possa ter um contato a mais com essa comunidade, esclarecendo dúvidas e entendendo que o importante é você procurar ter o sentimento de empatia, se colocando no lugar do outro, para que possamos ter um mundo mais inclusivo de fato, né, Fábio? Com certeza. Muito obrigado ao pessoal que está na filmagem, muito obrigado aos intérpretes, muito obrigado a você que está assistindo, que está participando. Este foi mais um bate-papo inclusivo. Semana que vem, com fé em Deus, a gente volta. Um grande abraço e que você tenha aí ótimos dias. Até mais!